Vamos ver que o texto está falando sobre algo que é muito interessante, que irá mudar várias gerações à frente. Quando nós falamos da arca, obviamente, nós estamos falando da presença de Deus. E quase todo o Antigo Testamento, nós vamos ver a arca, algo tão simbólico no meio do povo. Aonde que o povo ia, a arca estava ali também. É algo que representava muito para aquele povo. Só que isso começou na geração de Moisés. Deus levanta Moisés no meio de um povo que estava sendo humilhado, um povo que estava sendo perseguido pelo faraó, o rei da época. E esse faraó estava crucificando aquele povo, sacrificando aquele povo com trabalhos árduos. Ele estava humilhando aquele povo. Mas Deus levanta Moisés no meio dessa geração. Uma geração que já estava abandonando os caminhos do Senhor. Uma geração que estava desacreditada do Senhor. E passou gerações, Deus levanta Moisés. E agora Deus levanta Moisés e manda Moisés confeccionar, fazer uma arca para ele habitar no meio do seu povo. Ao ponto de Moisés dizer para Deus: se o Senhor não for conosco, nós não iremos sair daqui. Nós só iremos sair daqui se o Senhor realmente for conosco. Pode mandar quem o Senhor quiser, mas só iremos arredar o pé daqui se o Senhor for conosco. Daí Deus vai e chama Moisés em um canto particular para falar com ele de alguns utensílios, de algumas coisas que eles tinham que fazer para ele ficar presente no meio do povo. E uma das coisas é a arca, justamente a arca de Deus. Algo tão importante, algo simbólico tão importante para representar a presença de Deus, para a presença de Deus se fazer real no meio deste povo. Só que a Bíblia vai nos mostrar que é uma geração de início, uma geração antes de Siló. A Bíblia diz que esta geração, no meio da arca, viveu períodos gloriosos, milagres, sinais e prodígios. A Bíblia diz que a geração antes de Siló, a geração de Moisés, que por meio da arca, a presença de Deus, alcançaram vitórias que para o homem parecia impossível. Alcançaram milagres que para o homem parecia impossível. Mas Deus se fez presente no meio desse povo. Uma geração dependente da presença de Deus. Precisava de alimento, Deus iria e dava alimento. Estava com sede, precisava de água, estava necessitado, Deus iria e abençoava com água. A Bíblia diz que o sapato, a sandália dos pés crescia junto com os pés. As roupas não envelheciam porque a presença de Deus estava com o povo. Essa geração passa e agora vem uma geração chamada de Josué. Tem uma geração chamada de Josué, que essa geração também gozou dos mesmos preceitos, dos mesmos milagres, dos mesmos prodígios. A palavra diz que por meio da arca aquela geração atravessou o Jordão a seco. As muralhas do Jericó se ruíram, caíram. E eles continuavam com os mesmos milagres. As muralhas de Jericó vai ao chão. Então isso implica dizer que dentro deste contexto a Bíblia fala acerca desses milagres. E eles vivenciavam acerca desses milagres porque eles tinham reverência contínua com o Senhor.
A arca era carregada sobre os ombros, ou seja, tinha compromisso, tinha peso, tinha responsabilidade com as coisas do Senhor. Só que a Bíblia nos mostra que o povo, quando eles estão com a arca, eles entram em Jericó. As muralhas caem, eles passam o Jordão, depois as muralhas de Jericó caem e eles agora adentram a cidade de Jericó, a terra prometida, porque Deus não é homem para que minta e não é homem para que se arrependa. Ele prometeu, agora cumpriu. Eu não sei o que Deus prometeu na sua vida, mas Ele manda eu dizer ao seu coração: o que Ele prometeu ainda está de pé. Ainda Ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. Glória. Só que a Bíblia nos diz que essa arca se acomoda em Siló das montanhas de Efraim. Ali, nos termos de Siló, é colocado a arca do Senhor no tabernáculo de Deus. Agora o povo se adentra à terra prometida. Eles adquirem a terra prometida, entram na terra prometida. A Bíblia diz que agora eles não era continuamente que eles ofereciam sacrifício, mas uma vez por ano ele subia a Siló para adorar e oferecer sacrifício. Só que nós, olhando para este contexto, passado o tempo, a Bíblia diz que enquanto Josué viveu, os anciões, os experientes, o povo andava na presença de Deus. Eles tinham respeito, eles tinham reverência, eles estavam continuamente adorando, glorificando, oferecendo sacrifício e buscando ao Senhor. Eles passam o Jordão, e isso era tão forte no meio do povo, que isso vira tradição no meio do povo, porque os pais era como obrigação ensinar os seus filhos sobre os milagres e prodígios que a arca fez no meio do povo. Eles atravessam o Jordão, as muralhas caem e eles se adentram à terra prometida. E isso era aplicado para os seus filhos de geração a geração. Era uma ordem, era algo de costume deste povo, de geração a geração, falar desses milagres. Mas agora surge uma geração que da arca estava fazendo caixote, estava fazendo algo que não simbolizava nada para eles. E qual é o nome dessa geração? Uma geração que esqueceu dos princípios, esqueceu da história, esqueceu do passado, esqueceu daquela arca para chegar ali. Muita gente jorrou lágrimas, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas até com o sacrifício da sua própria vida para a arca chegar ali. Não foi fácil, foi luta, foi guerra, mas para a arca chegar ali não foi fácil. Mas agora surge uma geração que não prioriza a presença de Deus, que não prioriza a arca do Senhor, que estava fazendo dessa arca só como um caixote qualquer. Essa geração que é a geração pós-Josué, uma geração que não estava mais com responsabilidade, uma geração que já não estava tendo mais compromisso com as coisas do Senhor. E com esse contexto, qual é essa geração, Alex? É a geração de Ofni e Finéias. Veja que quando Ofni e Finéias aparecem no cenário,
Era dois jovens para mudar uma geração decaída. Uma geração que já não queria mais saber do contexto, não queria mais saber da história, não queria mais saber daquilo que tinha passado, daquilo que era do passado, daquilo que era costumeiro no meio do povo. E agora Deus levanta Hófni e Finéias, levanta o seu pai Eli também. Mas essa geração tinha tudo para dar certo, estava tudo em suas mãos. Eles tinham o livro da lei, eles tinham tudo que ensinava desde o começo ao fim. Uma geração passada que sofreu para aquilo chegar ali nas mãos deles e eles desprezar aquilo que foi tão valioso para chegar nas mãos deles. E agora, Hófni e Finéias estão dentro de uma geração que poderia dar certo, se caso eles se levassem a sério. Mas não, eles fazem da arca algo insignificante para eles. Eles preferem viver com as suas próprias vontades. Eles preferem viver com os seus próprios deleites. Então agora era só barulho e movimento e nada mais. Mas a presença de Deus já não tinha mais o seu real valor para eles. Eles poderiam até perguntar a alguém, algum ancião, como é que eles chegaram ali, como é que aquela geração conseguiu chegar ali, como é que aquela geração conseguiu chegar naquele patamar, mas não. Priorizaram os seus próprios egoísmos e não valorizaram o que eles tinham de melhor, que era a arca, a presença de Deus. E isso me faz pensar, por quê? Porque nós estamos em uma geração que por detrás de nós estamos aqui hoje, adorando e glorificando ao Senhor, com a palavra de Deus na mão. E por detrás de nós tem um contexto, tem uma história de sangue. Por trás de nós tem luta, várias pessoas, vários discípulos, vários profetas do Senhor foi sacrificado, derramaram sangue para a palavra do Senhor chegar a nós, para nós podermos adorar ao Senhor. E muitas vezes nós também fazemos algo de como fosse insignificante também para nós. Mulheres, homens que sofreram para a palavra do Senhor chegar até nós. Nas muitas vezes ele não teve a oportunidade como nós temos de cultuar. Quando eles iriam cultuar, não era dentro de uma sala, não era dentro de uma igreja, e muitas vezes escondido. E nós temos a oportunidade de adorar. Talvez tenha alguém agora nesse exato momento por não rejeitar a Deus, por não rejeitar a palavra do Senhor, está sendo preso, está sendo morto agora. Mas não, eles não desistiram. Mas essa geração não valoriza o conhecimento de Deus, não valoriza o que tem de melhor. Mas homens e mulheres do passado sabem muito bem que quando esses homens e essas mulheres adentravam na salinha, adorando, a presença de Deus se fazia real. Porque era tanto com amor, fazia tanto com simplicidade. Não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém para tirar selfie, mas eles faziam com amor, eles faziam com simplicidade, eles faziam com entrega. O culto começava com fogo e terminava com o fogo do Espírito. Por quê? Porque tinha simplicidade. E hoje você tem a oportunidade para adorar ao Senhor.
agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele tem te dado, livramento de morte, livramento na saúde, com alguma enfermidade, livramento de vários, todos os tipos. Deus, Ele nos dá. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Mas essa geração, a geração que está fazendo agora de dar harpa como um caixote, como algo insignificante para eles, a geração de Ofni e Finéias não valoriza a presença de Deus. E eu vou falar algo tão importante ao seu coração: a arca só é arca quando tem presença. A arca só é arca quando tem presença. Eu não vou mandar você perguntar ao seu irmão, coloca a mão no seu coração e pergunta: de qual geração eu faço parte? Da geração da arca ou da geração do caixote? Da geração que está valorizando as coisas de Deus, ou está fazendo algo tão insignificante para você? Nós saímos de nossa casa, talvez cansado, talvez ferido, e estamos aqui, e não é à toa. A pergunta que fica é: a presença de Deus para você é o quê? Meu Deus. Isso é uma pergunta séria, irmãos. Porque esses homens aqui estavam em um cenário religioso, mas fazia de algo muito insignificante para eles. Levava de qualquer jeito. Não tinha organização, não tinha responsabilidade. A pergunta que fica é: qual geração você faz parte? Dessa geração que não tem responsabilidade, ou da geração que tem compromisso com o Senhor, que faz com amor, que faz com zelo? Porque Jesus, quando ele entra ao templo, ele vê aquela bagunça. A Bíblia diz que quando nós não temos compromisso, o zelo da casa do Senhor consome Jesus. Isso é o Salmo que diz, que o zelo da casa do Senhor consome Jesus. E se você está em um ambiente, seja onde que estiver, se não tem compromisso, se não tem responsabilidade, e isso não te incomoda, cuidado. Cuidado. Tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Mas o povo estava sendo conveniente também. O povo estava vendo tudo errado, mas não tomava um posicionamento algum. É essa geração. É essa geração que está diante da arca. Não tinha mais responsabilidade, não tinha compromisso. Eram os líderes, Ofni e Finéias. Tiveram uma chance de mudar uma geração. O povo subia uma vez por ano, e ao invés deles instruir e ensinar, quando o povo iria oferecer sacrifício, adorar, infelizmente, eles não tendo conhecimento espiritual de Deus, eles tentam usurpar a carne, o sacrifício, as ofertas. Eles perdem o temor, achavam que ninguém iria descobrir, que estava tudo normal. Mas Deus lá do céu estava vendo. Ele estava vendo a forma que eles estavam levando a presença dele. Eram pessoas irresponsáveis, não tinha compromisso com nada. Mas a história diz que esses homens não estavam tendo mais responsabilidade, não estavam dando mais o real valor que eles mereciam, que a arca merecia. Mas a Bíblia diz que agora aparece neste mesmo cenário os filisteus. Eles pressionam o povo de Israel, um povo que não tinha mais compromisso com Deus. Agora o inimigo quer invadir.
O inimigo agora quer combater a este povo. Só que no meio deste cenário tão corrompido, Deus vai levantar mais uma geração. E qual é essa geração, operador Barros? É a geração de Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Fala, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Veja que Samuel não intervém da corrupção. Deus guarda Samuel, mas Ofni e Finéias continuam errando, sem valorizar a arca do Senhor. Agora, os filisteus ameaçam entrar em guerra em Ebenezer. E ameaçam entrar em guerra, ameaçam querer tomar as terras do povo. E o povo de Israel fica com medo. Já não tem mais temor. E eles ficam com medo e o povo e os filisteus invadem. E eles são surpreendidos, são feridos. E Israel perde a batalha. E aquela arca que deu tanta vitória para aquele povo, agora o povo está perdendo para o inimigo. Está perdendo uma batalha. Por causa de quê? Falta de compromisso com o Senhor. Falta de responsabilidade com o Senhor. E agora, eles vão, os líderes de guerra, eles veem que eles estão perdendo, os soldados estão morrendo. Eles chamam o mensageiro e mandam ir urgente para Siló, para pedir socorro para aquele povo, para trazer a arca do Senhor para o meio da guerra. Só que não adianta não, irmão. Se você está sendo irresponsável, aí na hora difícil quer chamar ao Senhor, cuidado, tá? Cuidado. Olha o contexto que esses homens estão vivenciando. Eles chegam no cenário que as coisas estão tão apertando para o lado deles que eles apelam para chamar a arca para dentro da guerra. Porque eles sabiam que aonde estava o Senhor tinha vitória. Mas quando tinha o Senhor na arca, quando eles tinham responsabilidade com a arca, quando eles tinham compromisso com Deus, aí Deus faz milagre. Mas não, olha só, como que esses líderes estavam tão sendo irresponsáveis com as coisas do Senhor. Olha só, a presença de Deus agora está indo para a guerra. Ao invés de Ofni e Finéias pegar a arca e colocar sobre os ombros, chamar a responsabilidade, não, a Bíblia diz que eles acompanharam a arca. Vou repetir, a Bíblia diz que eles acompanharam a arca. A função desses homens era colocar sobre os ombros, chamar a responsabilidade, mas não, estava tão desvalorizado com a presença de Deus que só acompanharam e não foram na frente, só foi acompanhando. Mas a presença de Deus chega no local de guerra. A palavra diz que esses homens de guerra começam a ver a arca descendo, o brilho descendo da arca. A Bíblia diz bem assim que esses homens começam a fazer barulho, começam a sapatear, começam a fazer tanto barulho que a Bíblia diz que a terra tremeu. Foi tão forte o barulho que esses homens de guerra fez que a terra tremeu. Eles gritavam, eles sapateavam, eles davam glória ao Senhor. Por quê? Porque a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que era a arca, estava descendo no arraial de guerra. Mas olha só, irmãos, eles faziam barulho, o povo gritava, o povo dava glória, mas na verdade, não era a arca, era só um caixote. Lembra? A arca só é arca quando não tem presença, mas a presença de Deus não estava lá. Eu vou falar. Barulho sem presença não é sinônimo de vitória.
Você pode sapatear, você pode glorificar, você pode fazer o que quiser, mas sem a presença não é nada. Barulho sem presença é algo insignificante também. Deus não estava no negócio. Por quê? Porque os filisteus começam a invadir mais ainda. Os filisteus começam indo para cima. Os filisteus ganham a guerra ao ponto de parar. A arca que era tão simbólico, que era tanto importante para aquele povo de Israel, agora eles pedem para os filisteus. Agora o mensageiro vem correndo, entrando em Siló. E o povo estava tão orgulhoso. Antes de não entrar, o povo estava tão orgulhoso que eles falam para o povo dos filisteus: esforçai-vos, ó filisteu, para não ser um escravo, disse o judeu. Eles estavam achando que estava tudo normal, mas não estava. Eles perdem a guerra. Mas sabe o que eu acho bonito? Que a palavra de Deus, as coisas de Deus, corta para frente, mas também corta para trás. A palavra de Deus, ela também corta para quem é e para quem não é também. Se você valoriza, Deus levanta quem valoriza. Se você não faz, Deus levanta quem faz. Então a palavra de Deus, ela é tão importante que eles não estavam valorizando a presença. Ao ponto dessa mensagem chegar em Siló. E o mensageiro começa a dizer: escapam. Aí o sacerdote Eli, que estava esperando uma notícia tão boa, mas esse homem mensageiro, ele diz: Eli, a mensagem não é muito boa não. Os filisteus perderam a guerra. E além de tudo, perderam a arca, perderam a presença. Aí a palavra diz que ele ouve a mensagem do mensageiro, cai na cadeira e morre instantaneamente. A mensagem corre por todo Siló. A mensagem cai por cada pessoa, por cada casa de Siló. E chega na mulher de Finéias. Uma mulher que estava grávida de Finéias. A palavra diz que ela começa a ter um parto prematuro. E ela começa a ter algumas contrações e o bebê começa a querer nascer. As parteiras mandam ela se acalmar, mas assim ela começa a ter contrações. As parteiras mandam ela ficar tranquila e ela começa a ter um filho. E essa geração do caixote termina assim. E o bebê nasce e ela morre. O bebê nasce e ela morre. Qual é o nome do bebê? E ela dizendo: Icabote. Icabote. Já se foi a glória de Israel. Já se foi a glória de Israel. Algo que era tão importante para o povo, agora a presença de Deus já não está no meio do povo. A arca já não está mais no meio do povo. E a glória de Deus se vai. E essa geração sabe como termina? Termina com morte. Termina com morte, porque tudo que começa mal, termina mal. Tem uma frase lá na Vale que eu acho tão importante, que é: errado é errado mesmo que todo mundo está fazendo, mas certo continua sendo certo mesmo que ninguém não está. Resumindo, errado é errado, certo é certo. Só que Hófni e Finéias decidiram o errado, o caminho errôneo. E por isso que estão pagando agora. E agora pessoas que não tinham nada a ver também estão pagando por não ter se posicionado também. E agora a glória de Deus se vai. Eles perdem a arca. E para mim se adiantar, o povo, a arca do Senhor passa em vários lugares na mão dos filisteus. Passa em Asdote, onde eles colocam a arca do Senhor atrás do deus Dagom. E ali acontece várias coisas. Dagom caiu uma vez, eles levantam, depois no outro dia, quando eles vão olhar, o Dagom está com a cabeça cortada e os braços também fora da porta. Porque aonde há a presença de Deus, Deus é maior. Pode fazer o que quiser.
pode levantar qualquer Deus, mas Deus é maior. O nosso Deus ele é todo poderoso, Ele está assentado sobre uma alto e sublime, ainda tem o controle em suas mãos. Passa em Asdote, passa em Gate. Chega em Gate também com o cenário também fazendo várias coisas. Depois vai para Ecrom. Chega em Ecrom também fazendo várias coisas também. Terrível a arca do Senhor. A arca do Senhor fica passando para vários lugares. Ao ponto dos reis daquela época, dos líderes da época, se juntarem e dizer: vamos devolver a arca do Senhor. Mas vamos propor um desafio. Qual é o desafio, Wallace? Vamos pegar uma vaca, 2 vacas, que estão amamentando filhotes. E depois que essas vacas também nunca tenham pegado peso. E depois que essas vacas também, ninguém vai conduzindo elas. Ninguém vai conduzindo elas. Elas vão sozinhas, sem errar o caminho. Olha só, irmão. Pega uma vaca que está amamentando, tenta tirar o seu filhote do versículo 7. Depois, tenta colocar peso numa vaca que nunca pegou peso. Você não consegue. É impossível. Para o homem é impossível. Quando você separa para coisas humanas. Agora, quando você separa para um propósito de Deus, o milagre acontece. Essas vacas, elas vão para o caminho certo. E a arca do Senhor é devolvida. A arca do Senhor agora cai nas mãos desses homens. Lá em Bet-Semes, a arca do Senhor é depositada. Só que também eles começam a fazer errado também. Eles começam a festejar, a sacrificar ao Senhor. Mas chega um momento na festa que eles ficam tão empolgados. Acontece o quê? Eles querem olhar para dentro da arca. Se na história não podia nem tocar e muito menos olhar. Agora a presença de Deus vai acontecer o quê com essas pessoas? Cerca aproximadamente 50 mil morreram. E 70 sacerdotes também morreram. E agora eles querem devolver essa arca para Criat-Jearim, a cerca de mais ou menos aproximadamente 24 quilômetros de Bet-Semes. Só que Criat-Jearim fica nas montanhas. A história diz mesmo que Criat-Jearim dava para ver Jerusalém. Só que eles lá de cima, eles mandam eles subir com a arca. Eles sobem com a arca e depositam lá. E agora eles colocam na casa de Abinadab a arca do Senhor. Chegando na casa de Abinadab, eles vão fazer o que? Eles vão consagrar Eliezer como sacerdote, para cuidar e zelar da arca. Só que nós, quando pensamos nisso, nós vamos ver também Samuel no mesmo cenário. E agora Samuel ele vai gritar para o povo: arrependei-vos. E a mesma palavra que eu falo aqui nesta noite para cada um: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque a presença de Deus só faz real no meio das pessoas quando você se arrepende dos seus pecados, quando você tem compromisso com o Senhor, quando você tem responsabilidade com Deus. Mas agora Samuel chama o povo para um concerto. E ele fala para o povo: tira os seus deuses pagãos no meio de vocês. Tira os pinces da orelha. Tira a pintura da cara. Vamos adorar ao Senhor com simplicidade, com responsabilidade. A Bíblia diz no capítulo 7 que o povo ele sobe para Mispa. Eles vão para Mispa. Os filisteus, sabendo disso, eles colocam no coração e vão lá atacar o povo. Só que chegando em Mispa, agora Samuel e Eliezer, a geração do recomeço, a geração que está querendo recomeçar, mas agora tudo que começa bem, termina bem. Agora eles querem começar com oração, com simplicidade, com sinceridade ao Senhor. E agora os filisteus querem guerrear contra eles em Mispa. Mas a palavra diz que Samuel ora para o povo. Samuel se consagra junto com o povo. Samuel apresenta o povo ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus faz trovejar. Deus brada do céu. E o povo agora ganha a guerra. Por quê? Porque agora
tem responsabilidade, agora tem compromisso com o Senhor. Por quê? Porque você está falando de compromisso e responsabilidade? É porque Deus está chamando nós para um conserto, irmão, para nós ter mais responsabilidade com Deus, para nós ter mais responsabilidade. Porque sapatear, falar em línguas, glorificar em festa é fácil. Quero ver cultos formais, quero ver culto de EBD, quero ver culto de doutrina. Da palavra dos dedos quem aparece. Pronto, falei. Mas agora o povo em Mispa, eles conseguem guerrear e faz o que, Samuel? Pega uma pedra e coloca o nome ali de Ebenezer. Lembra lá atrás? Eles perderam a guerra em Ebenezer. Já tem uma palavra para falar no seu coração. Aquilo que foi tirado, Deus vai fazer devolver. Aquilo que foi roubado, Deus vai fazer devolver. Eu não sei se roubaram a sua paz. Eu não sei se estão roubando o seu sono. Eu não sei o que está tirando a paz do seu coração. Mas Deus manda te dizer: se você tiver compromisso, se você fazer responsabilidade, Ele vai fazer devolver. Ele vai devolver em suas mãos aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. E agora o povo está com a vitória nas mãos, está com a arca do Senhor em suas mãos. Estou finalizando. Agora vai vir uma geração de Saul, uma geração também que não tem compromisso com Deus. Mas Deus vai levantar uma geração chamada Davi. E Davi agora está querendo também ter compromisso de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Só que chegando lá, ele também começa a intenção dele é boa para trazer a arca, mas a atitude é errônea também, porque aparece um cenário também chamado Uzá e Aiô, dois homens que não eram sacerdotes, mas agora estão conduzindo a arca. Chega no meio do caminho, na ilha de Dacon, um lugar plano, um lugar que era impossível um boi tropeçar, e um boi tropeça, Uzá coloca a mão e é fulminado por cima. E a palavra diz bem assim que Uzá é fulminado na hora. Davi se entristece, que é o texto que nós acabamos de ler no começo. E Davi fez depositar, colocar a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom cuida tanto da arca, zela tanto pela arca, que a Bíblia diz que até os animais daquele homem foram abençoados. A casa de Obed-edom foi abençoada. Porque quando você tem compromisso com Deus, quando você se acomoda com o Senhor, cuida das coisas do Senhor, zela pelas coisas do Senhor, Deus abençoa, Deus guarda, Deus liberta, Deus transforma, Deus salva. Passa aproximadamente 3 meses na casa de Obed-edom a arca. E chega Davi e visitá-lo. E agora vai levar a arca também. Obed-edom não era sacerdote. Era um homem improvável. Talvez eu estou falando para alguém aqui que nasceu em uma família de improvável, vive numa sociedade de improváveis, vive no meio de amigos improváveis, e talvez as pessoas olhem para você e não te dão um real valor, mas Deus lá do céu está te vendo, Deus lá do céu está te guardando. Talvez ninguém olhe para você e fala que você é só mais um no meio da sociedade. Talvez alguém fale assim como falou para mim: é só mais um alcoólatra, é só mais um drogado, é só mais um. Não vai chegar 2023, olha você aqui em 2024 já. O tempo passa, Obed-edom está vivo e abençoado. O tempo passa, Obed-edom está cuidando da casa, zelando pela arca, cuidando da arca, dando amor para a arca. O tempo passou e agora Davi quer devolver para Jerusalém, trazer para Jerusalém. Só que agora não vai da mesma forma de antes. Quando os filhos que eu colocou na arca, num carro, junto com o boi, eles são ímpios. Eles não conheciam a história. Davi conhecia a história.
Se nenhum sacerdote falou, era irresponsável também. E se falou, Davi não quis ouvir. E é por isso que Deus combina a usar. Porque a arca é carregada aqui, ó. A arca é carregada no ombro. É para sentir o peso mesmo. Você que é líder, você que é líder de departamento, você que é líder talvez na sua empresa, você que é líder de algumas pessoas, tem o peso da responsabilidade. E isso me causa medo. Porque quem tem responsabilidade muitas das vezes é essa hora. Neste momento, 9h19 da noite, tem um líder querendo desistir. Sabe por quê? Porque é o peso da responsabilidade. Porque quem tem compromisso com o Senhor sente o peso, sente a responsabilidade, dói, machuca. Mas Deus fala para você nessa noite: não desiste, não para, continua, porque lá na frente tem coisas grandes para você. Dói, machuca, nos pés, sim, mas Deus manda prosseguir. Mas com responsabilidade e compromisso. E eu finalizo dizendo: quando Davi pega a arma, agora não vai do mesmo jeito. O governador chama, fala: opa, para, chama 4 pessoas, 4 sacerdotes, 4 levitas, e coloca a arma nos ombros e vamos andando. Vai demorar? Não importa, é no ombro. Vai doer? Não importa, é no ombro. É pesado? Não importa, é no ombro. É para doer, é para machucar, sim. Por quê? Porque é para Deus. Se é para Deus, tem que ser com amor. Se é para Deus, tem que fazer certo. Lá vai uma palavra para você ao seu coração. Eu sei que não é o que você queria ouvir, mas é isso que Deus mandou eu falar. Quer fazer as coisas para o Senhor? Então faça direito. Se é para você cantar, então canta direito. Se é para você liderar, lidera direito. Se é para pregar, prega direito. Se é para arrumar a igreja, arruma direito. Porque não é para o homem, é para Deus. Se é para Deus, é com amor. Se não é com amor, então não faz. Aí eles carregam nas costas a cerca de aproximadamente 20 quilômetros. Carregando a arca nas costas. E a Bíblia diz que a cada 6 passos eles ofereciam sacrifício. A cada 6 passos eles ofereciam sacrifício. A cada 6 passos eles ofereciam sacrifício. Vai demorar, Davi. Não importa, oferece sacrifício. Não importa, oferece sacrifício. As coisas do Senhor têm que ser um sacrifício mesmo. Porque é do Senhor. Amém? Dói, machuca. Mas Deus está mandando você não parar. Deus está